Bom dia a todos. Eu quero deixar uma palavra de exortação que está no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 8, na parte B. Se refere àquela pessoa que se julga ser tão inútil na presença de Deus. Às vezes nos sentimos tão insignificantes para Deus e para o mundo, mas principalmente para Deus, mas nós precisamos ver o que diz a palavra do Senhor e buscar esse entendimento. Veja que Pedro, o discípulo Pedro, uma das pessoas mais usadas na história da Bíblia enquanto Jesus estava no seu ministério, ele se julgou, ele se auto-reconheceu como uma pessoa pecadora, uma pessoa pequena. Está falando daquela passagem da pesca maravilhosa, quando os pescadores passaram a noite toda pescando e não conseguiram pegar absolutamente nada. E era a função deles, pescadores. Jesus, ao chegar naquela cidade, ele tinha um propósito, assim como ele tem um propósito na minha e na sua vida. Então, nada mais, nada menos que, às vezes, nós enfrentamos determinadas situações que nós nos tornamos e nos reconhecemos assim, pessoas absolutamente inúteis, pessoas assim muito pequenas, porque nós corremos para todos os lados e não encontramos uma solução. E às vezes nós até falamos aquele versículo, né, que o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E muitas vezes no desespero, a gente nem encontra esse consolo ou esse socorro. Na parte B do versículo 8, Pedro diz assim para Jesus: Senhor, afasta-te de mim porque sou um homem pecador. Mais adiante, Jesus diz para ele: Pedro, tu serás pescador de homens. Eu te farei pescador de homens. Aleluia. A palavra do Senhor retrata neste versículo, nessa história, que os pescadores passaram a noite no mar. Quando voltaram já de manhã não tinham nada. Jesus estava ali e foi justamente para o barco de Pedro, o qual ele escolheu para ficar, para pregar aquelas pessoas que estavam à margem do rio. Quando Jesus sabia que eles estavam naquela situação de não ter pego nada, não ter pescado nada. E para o pescador que sustenta a sua família é muito delicado isso aí. Jesus então ele diz: Pedro, volte ao mar e jogue a rede do lado direito. E Pedro ainda disse: passamos a noite pescando, Senhor, e nada pegamos, nada encontramos. Mas ele, sobre a tua palavra, nós faremos isso, ou seja, a obediência, embora não concordando, mas ele, pela obediência ao que Jesus disse, ele então foi e jogou a rede. E pegaram muitos peixes, pegaram uma carga muito grande de peixe. A Bíblia diz que o barco quase ia a pique por conta do peso da carga de peixe que eles pegaram, da quantidade. Então, quando ele reconheceu diante de Jesus a sua pequenez, ele disse então: Senhor, afasta-te de mim porque sou um homem pecador. E quantas vezes eu e você temos dito isso? Que somos homens pecadores, somos pequenos, não temos condições, não somos dignos de nada, não somos merecedores. E às vezes nos tornamos assim pessoas tão minúsculas, porque diante das necessidades que enfrentamos, desse mundo capitalista, materialista, que nós precisamos de tudo para sobreviver, dinheiro, roupas, calçado, pagar contas diversas, impostos, e às vezes não temos como conseguir um determinado valor para suprir as nossas necessidades. Então nos recorremos à fé. Nós desenvolvemos então a nossa fé no Senhor e Salvador Jesus. Ocorre que quando então nós atribuímos a nossa fé, né, a Deus, então nós chegamos a essa conclusão. Né? Eu estou gravando esse vídeo, estamos aqui em Brasília, estou aqui dentro do meu quarto, está muito frio mesmo aqui. Recorremos a Deus, recorremos então à fé no Senhor Jesus. E quantos de você têm se julgado dessa maneira? Mas a resposta está no submeter, no obedecer. Obedecer o que diz o Senhor.
Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, serão acrescentadas a você. Aleluia. Então, Pedro ali, ele fez aquela situação, ele percorreu, ele voltou ao mar, em obediência à palavra de Deus, e conquistou o que ele queria. Vamos ser obedientes ao Senhor. O que diz a palavra de Deus? O que o Senhor está falando comigo hoje? O que Deus está falando contigo hoje? O que o Espírito Santo está sussurrando no teu ouvido hoje, nesse momento? Exerça a vontade de Deus. E seja feliz. E conquiste aquilo que você quer. Eu tenho buscado os meus entendimentos. Eu tenho buscado obedecer, sacrificar, fazer com que a palavra de Deus venha se cumprir na minha vida. Nos tornamos, às vezes, pequenos por conta das demandas que enfrentamos, os problemas, as barreiras que têm se colocado diante de nós para nos fazer abater, para nos fazer cair, até desistir, apostatar da fé. Mas nós precisamos fazer com que diz a palavra do Senhor. Então sejamos, então, pequenos sim diante de Deus. Ninguém pode se exaltar diante do Senhor, mas pela misericórdia, Ele nos dá o acalanto, Ele nos dá o agrado, nos dá o consolo por aquela necessidade. É suprida na fé em nome de Jesus Cristo. Então, se você está se sentindo tão pequeno, tão desmobilizado, desmotivado para tantas coisas, busque o entendimento da palavra de Deus. Busque exercer a sua fé. Fazer com que Deus te veja. Chame a atenção de Deus pela sua fé, pela sua obediência à palavra do Senhor. E certamente você vai conquistar os seus objetivos, os meus objetivos, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.